Monjaro mais barato. Será que finalmente chegou a sua vez de emagrecer? Esse tratamento que já emagreceu tantas celebridades, que já foi assunto de tanta polêmica, que até então só era disponível naquelas clínicas mais caras, especializadas, e que o tratamento já chegou a custar até 30 mil reais por um mês. Agora está disponível nas farmácias, com uma simples prescrição de um médico responsável, é claro, e a princípio com um valor que seria mais popular. Mas será que esse valor é realmente popular? Eu fiz uma conta aqui ó, de um tratamento completo, do começo até o final, considerando tudo o que vai ser necessário, ou pelo menos o mínimo que vai ser necessário durante esse período. E eu vou contar para você, para que você possa aí fazer as suas contas então. Mas antes, é claro, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Gabi Mafus, sou nutricionista e educadora física, especialista em genômica nutricional e treinamento de força. E trabalho há mais de 10 anos com estética, performance, saúde, qualidade de vida. Construí esse espacinho aqui para a gente conversar sobre essas coisas de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, mas principalmente que seja útil, é claro, no seu dia a dia. Se você acha que esse conteúdo faz sentido para você, fica à vontade, se inscreve no canal, toda semana tem novidade. Se você conhece alguém que possa usufruir também desse conhecimento, aperta no aviãozinho e encaminha que a gente vai aumentar cada vez mais o número de pessoas acessando aí um conteúdo que realmente é feito para que vocês possam utilizar no seu cotidiano. Mas vamos lá, vamos falar então do nosso querido Monjaro, esse remédio que eu mesma fiz questão de experimentar, usei por um mês para saber justamente quais são os efeitos desse medicamento no corpo, para que isso me ajudasse no manejo das minhas próprias pacientes, porque apesar de eu não prescrever, eu sou nutricionista, então o manejo do tratamento inteiro é comigo. O médico prescreve, ele vai dar a medicação, ele vai te orientar na conduta, mas o manejo do seu estilo de vida e a adoção dos hábitos que vão fazer com que você mantenha esse peso e não o gorde, sempre vai ser com o nutricionista. Todos os medicamentos, gente, existe remédio para emagrecer desde que eu existo. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu venho de uma família de pessoas obesas. Então eu vejo essas testativas dentro da minha própria casa, com a minha bisavó, com a minha avó, com a minha mãe, com as minhas tias, desde os anos 80. E o grande problema sempre foi uma coisa chamada efeito sanfona. Porque chegar ao peso desejado é a parte mais fácil do tratamento, porque seja um remédio como tinha antigamente, aqueles psicotrópicos que faziam a gente perder a fome, por ação no sistema nervoso central, seja como o Monjaro, o Onzepic e esses outros que atuam no intestino e fazem a gente perder a fome também, de qualquer maneira, eles nos oferecem um hábito que não é nosso, um comportamento que não é nosso natural. E pensa comigo, uma pessoa que chega a estar com peso excessivo a ponto de precisar de medicação é porque não tem uma boa relação com a comida, é porque não tem um comportamento alimentar saudável. E é para poder inserir este comportamento saudável e sedimentar esse novo estilo de vida é que o remédio ajuda. Ele vai ser como nós digamos assim, um suporte, mas um suporte provisório, temporário. Tão logo você tenha condições de se autogerir no seu próprio peso, esse remédio vai ser retirado e a gente vai continuar com estratégias de saúde e qualidade de vida. Então, primeira coisa que vocês têm que pensar, o custo do tratamento não é o custo do remédio, mas de tudo que vem junto com ele para que essa estratégia faça efeito. Porque por mais que ele esteja mais barato, não é barato, não é pouco dinheiro para você perder. Então, se está pensando em gastar, já considere tudo que vem junto até o momento em que você esteja segura para não precisar gastar de novo. Faz sentido para vocês? Então tá bom. Eu calculei pensando na média das pacientes que eu recebo no consultório, que normalmente não são pessoas com grande grau de obesidade, é um sobrepeso, uma obesidade grau 1 ali, mais ou menos, pessoas que querem perder 7, 8, 10 quilos aí no máximo, até uns 12. Normalmente, pelo menos da minha prática, é isso. Então não precisa ser um tratamento extremamente longo, de qualquer forma ele não será curto, porque ele vai ser dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase de ataque, que é a fase do emagrecimento propriamente dito, que vai desde o início, quando você começa a tomar o remédio e todas as outras condutas que vem acompanhada com ele, que a gente já vai falar. Depois você tem, quando você chega no peso ideal, você vai ter a fase do desmame, que necessariamente, conforme eu disse lá no vídeo do Monjaro, precisa ser um desmame lento e gentil, para que você não tenha grandes desarranjos metabólicos nesse período. E depois disso ainda tem a fase de manutenção. Dependendo da pessoa, às vezes você ainda vai continuar tomando o medicamento até que você consiga se autogerir sem ter recaídas
e volte a engordar. Então eu calculei mais ou menos 20 meses. 5 meses nessa primeira estratégia de ataque para chegar na primeira fase da estratégia do momento de ataque, para chegar na dose ideal. O Monjaro você começa tomando 2,5 mg por semana, passa para 5, 7,5, 10, até 12,5, 15, dependendo da pessoa. Tem gente que fica antes até, que já vai se ajustar muito bem com as doses menores. Depois que você chegou na dose correta, você vai ter um período que você vai se manter com essa dose e vai seguir emagrecendo e fazendo todas as outras coisas que vêm junto com o tratamento. Depois disso, você vai dos 15 ou 12,5, vai desmamar, diminuindo essa dosagem até o mínimo possível, e dependendo de como for o seu comportamento e o seu ajuste, você pode ficar mais 6, 8, 10 meses na dose de manutenção, que por vezes é até abaixo da dose mínima, tá? Eu calculei 20 meses, 5 meses subindo dose, 5 meses mantendo dose, 5 meses descendo dose, 5 meses em manutenção. Se você pretende fazer tratamento com Mounjaro, conselho de profissional que trabalha bastante com isso. Não pense em menos tempo do que isso. Porque não é porque você chegou no peso que você deseja que você vai conseguir manter ele. O ideal é que você espere até o momento de que você tem certeza que vai dar certo. Então vamos fazer essa conta rapidão? Vem aqui comigo. Calculei o preço do remédio. Quanto tá, afinal de contas, o remédio na farmácia? Hoje é dia, deixa eu ver que dia é hoje, 3 de junho é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu olhei na média lá das farmácias que eu vi pela internet, dependendo da dose, é óbvio, ele vai aumentando o preço. Então fica em torno de 1.400 a primeira dosagem, de 2,5 mg. Pode olhar na internet, tá, gente? Esses são os preços que eu achei aqui em São Paulo. Talvez em outro lugar tenha outros valores. 1.700, 5 mg, segundo mês. 1.900, 7,5 mg, terceiro mês. 10 miligramas, R$ 2.100. 12 miligramas e meio, R$ 2.300. Eu calculei que a gente vai manter, então, esse 12,5, 15, mais ou menos, que é mais ou menos o mesmo preço, tá? Por mais 5 semanas, depois a gente vai regredir por 5 semanas nessa mesma sequência e vamos manter nas últimas semanas ou 2,5 ou então abaixo de 2,5. 2, 1,75, para quem não conhece a canetinha, é pelo número de cliques. Vai reduzindo o número de cliques até 1 miligrama e pouquinho, 1,25, que seria meia canetinha por mês, certo? Só de medicamento, calculando esses 20 meses, deu um total de em torno de R$ 35 mil. Tá? Depois disso eu calculei a suplementação que vocês vão ter que usar durante o uso. Por quê? Eu expliquei para vocês lá no vídeo que eu usei o Mounjaro. É praticamente inviável compor todos os nutrientes macro e micro na alimentação quando a pessoa não consegue comer. Dependendo da fase que você está e da resposta que você tem ao medicamento, você vai conseguir fazer uma refeição por dia. Eu tenho paciente que faz uma refeição por dia já faz muito tempo, o que significa que você vai ficar com carência nutricional e pode ter vários efeitos colaterais não relacionados ao medicamento, mas a essa carência. Desde unha fraca, queda de cabelo, mas a envelhecimento precoce, enfraquecimento dos ossos, a perda de massa muscular, que é o efeito colateral mais conhecido. Então vamos pensar numa suplementação básica que você vai precisar, pelo menos ferro, vitamina D, cálcio, proteína, não pode deixar faltar proteína, colágeno, ômega 3, B12 ou vitaminas do complexo B e magnésio. Tá? Isso eu não conheci ninguém até agora que não teve necessidade de suplementar. Eu não sei quanto é que custa na cidade de vocês, eu calculei que gastaria uma média de R$ 1.000 por mês, considerando boas marcas. O que vai dar R$ 20 mil em 20 meses. E falando em suplemento, deixa eu apresentar para vocês a minha parceira de longuíssima data, Iron Lab. Está aqui os melhores suplementos, formulações limpas, sem ingredientes desnecessários, excelente sabor, altíssima qualidade, com 15% de desconto em qualquer produto do site, usando o meu cupom Gabi15. Vai lá e aproveita e já pega o seu. E por último, não menos importante, o valor do profissional que vai te orientar. Que isso, eu vou dizer para vocês, eu coloquei um valor aqui totalmente arbitrário, porque a média que fala na internet é em torno de R$ 500 a consulta, médico, nutricionista, e só que eu moro em São Paulo.
E os profissionais que eu conheço, todos trabalham em valores muito acima desses. Eu fiquei com medo de usar um valor que fosse exorbitante ou um valor que fosse ofensivo para os próprios profissionais. Então eu cheguei mais ou menos num meio termo entre os valores que eu conheço e os valores que a internet fala. Botei R$ 700 por mês. Tá? Então, considerando aí que na sua cidade você pode conhecer alguém que seja ou mais barato ou mais caro. Só para a gente ter uma noção, o que vai dar R$ 14.000 nesses 20 meses. Ou seja, para ter 20 meses de tratamento com o Monjaro, que, de novo, eu considero que seria o mínimo necessário para você ter uma boa performance e principalmente evitar o efeito sanfona, você vai precisar mais ou menos de R$ 70.000. Dividido por 20, R$ 3.500 por mês. Se você quiser fazer tratamento com Monjaro, é de bom tom que você saiba que vai ter que disponibilizar desse valor. Se você não quiser disponibilizar desse valor, é de bom tom considerar que todos os outros benefícios e todas essas necessidades que eu falei até agora não sendo atendidas, quanto menos você gasta, maior a chance de reganho, porque você não tem exatamente todo o entorno que é necessário, todo o cuidado que é necessário para garantir os bons efeitos do remédio. O que eu estou dizendo com isso? Que se você conseguir lá da esquina, da mão de alguém, do fulano, apenas a canetinha para se aplicar em casa, você vai estar provavelmente dando um tiro muito grande no seu pé, porque você vai emagrecer, mas não vai conseguir manter porque você não vai saber como fazer. Quem tiver mais dúvidas, olha lá no vídeo que eu falei de tanto de cuidado que é necessário. E eu estou elaborando mais alguns vídeos aqui para a gente poder conversar melhor sobre esse manejo, para que vocês entendam que não é um tratamento simples, não é um tratamento rápido, não é nenhum milagre, ele é apenas mais uma ferramenta que pode ajudar muito, mas que vai depender, é claro, da sua boa vontade, do seu esforço e principalmente da competência de quem está te acompanhando. Quer fazer? Faça, mas faça bem feito para o seu próprio bem. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem quiser saber mais sobre manejo, sobre desmame, sobre estratégias para evitar o rebote, nas próximas semanas eu vou fazer uma série de vídeos explicando tudo direitinho, como você agir aí na sua casa, para que, se você resolver investir, é claro que esse investimento tenha bons frutos na sua vida. Obrigada, um beijo e até a próxima!